Fala, protagonistas! Aqui é Elton Deretti. Estamos iniciando mais um Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast sobre carreira, empreendedorismo e negócios. E hoje sobre reforma tributária, mas aguenta aí que na segunda parte vamos falar desse tema gostoso. Tranquilo. Simples, não vai dar problema. Que todo mundo já entendeu. Trouxemos um especialista. Cara. Feito, pensado pro empreendedor. Total. Sim. E como é que você tá, meu querido Thiago Savoldi? E você? Tudo bem, graças a Deus. Preocupado com o que vamos descobrir hoje aqui. Mais animado. Também. E quem está conosco para desvendar entre esses e outros temas? Nosso convidado de hoje é formado em Ciências Contábeis pela Universidade de São Judas Tadeu, pós-graduado em Direito Empresarial pela Fundação Álvares Penteado. Ele é presidente da Associação Grupo Alliance, sócio-diretor executivo da Confirp Contabilidade. Seja super bem-vindo, Richard Domingos. Obrigado, senhores, pelo convite. Obrigado, Thiago. Obrigado, Elton. Estou aqui a pleno vapor para desvendar esses mistérios da reforma tributária. Você consegue desvendar eles pra gente? Vamos tentar. Louco. Boa, Richard. Obrigado pela participação e pelo tempo. Eu sei que é corrido demais a sua agenda. Homem é cara de galã, rapaz. Olha aí. Hoje o Ibope vai ser grande, ser grande. Vou fazer vários cortes aí. Mas antes da gente entrar como você disse aqui nos bastidores, um tema ácido, né? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, vamos primeiro flutuar aí um pouquinho sobre como é que foi a tua carreira, a tua história, como é que nasceu a Confirp. Conta um pouquinho desse enredo todo aí pra quem tá nos ouvindo conhecer. Como foi fácil, eu tenho certeza. Como está sendo fácil. Rapaz, falar da minha carreira se confunde com a Confirp. A Confirp é uma empresa de contabilidade, situada aqui no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Hoje nós contamos com em torno de 350 funcionários, em torno de mais de 1.500 clientes ativos em nossa corporação. A Confirp foi fundada pelo meu irmão Reinaldo Domingos há 37 anos atrás. Meu irmão trabalhava ali no complexo do Itaú, na Conceição. Comprou uma carteira de cliente lá em 1986, uns 5 ou 6 clientes. E, como todo bom contador, começou a desenvolver essa carteira de cliente. E é legal falar um pouco dessa história, porque eu nem aqui estava, né? Eu sou o irmão caçula, meu irmão Reinaldo Domingos é meu irmão, o segundo mais velho da família, e eu sempre tive ele como uma referência, né? Então ele falou para mim a primeira vez que eu ia trabalhar com ele, e eu cresci com essa certeza que eu ia vir para São Paulo. Sou do interior de São Paulo, sou de Casa Branca. A cidade fica próxima a São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista. Ele fica entre Campinas e Ribeirão Preto, mais ou menos. Só para vocês terem uma ideia. É o centro do universo. E o Reinaldo fundou a Confirp com essa carteira de cliente, só que, diferentemente dos demais contadores, de demais profissionais liberais, não vou nem fechar em cima de contadores, o meu irmão sempre foi um profissional muito comercial, muito mais empreendedor do que técnico. Né? Legal. Vocês vão observar que, geralmente, um profissional liberal, um engenheiro, um médico, um dentista, advogado, geralmente ele monta uma estrutura que gire em torno dele. Né? Tudo passa em torno dele. Então, o tamanho do negócio, muitas vezes, se limita à capacidade de que esse profissional tem de atender. Em algum momento ele vira o gargalo, né? Sim. Reinaldo Domingos foi diferente. Ele nunca foi um contador de ficar atrás da mesa, sempre foi o mais comercial. Ao montar o escritório, ele já contratou pessoas para desenvolver as atividades operacionais, e ele ficou muito mais na questão das vendas, né, de fazer vendas. E assim foi crescendo. A Confirp já cresceu departamentalizada sem que ele tivesse na operação. E esse crescimento começou a ser exponencial, porque à medida que você não está fazendo a operação, você não está ali produzindo, você está vendendo, é mais fácil, você vai colocando pessoas para fazer aquilo que você vende. Né? Uhum. E com a visão empreendedora, de networking que ele sempre teve, a Confirp não demorou muito para tornar-se um escritório com uma grande carteira de clientes. Acho que em mais de 5, 6 anos já tinha em torno de 200 ou 300 clientes e continuando a crescer.
Nessa fase, eu vim de Casabranca para São Paulo em 92. Morei ali na rua da Moca, uma travessa com a Paz de Barros. Fazia a faculdade na São Judas, como vocês anunciaram. E entrei como auxiliar contábil para aprender. Eu já trabalhava como office boy lá no interior de São Paulo, mas foi ali que começou basicamente a minha carreira na Confirp. Um ano e meio com a vontade de crescer, eu já era um coordenador contábil. Com 2 anos eu já estava trabalhando com tecnologia. A Confirp sempre teve essa pegada tecnológica. A gente sempre, Legal. a gente sempre entendeu que essa profissão ela tinha muito a crescer nessa área. Com a tecnologia e com a minha vontade de crescer, o negócio começou a se desenvolver, ele na área comercial e eu na área técnica, né? Tive um tempo fora da Confirp. Na época nós tínhamos um sócio que a gente não... eu era muito jovem, né? Não tinha experiência de vida. Ele tinha um sócio que eu não casava muitas ideias. Acho que até eu que estava errado naquela época. Acabei saindo da Confirp. Fui trabalhar numa empresa. Tive a oportunidade... e essa empresa que eu fui trabalhar, a condição para eu ir lá era que eu queria ter a minha carteira de clientes, eu queria ter o meu escritório, né? Esse cliente me deu essa oportunidade de começar a montar o meu escritório, só que eu comecei a entender nessa empresa como uma empresa funciona. Legal. Uma coisa é você entender a contabilidade, como ela funciona. Uma outra coisa é você entender um negócio, como ele funciona. Perfeito. Né? A gente compra, logística, faturamento, você entender um sistema integrado. Eu tive a oportunidade de implementar um sistema na época chamado Microsiga, hoje o vulgo TOTUS, né, que é uma grande plataforma de mercado. Também me deu uma visão totalmente diferente da visão que eu tinha de uma empresa contábil. Essa empresa, aqui no Brasil, ela quis comprar uma outra unidade e eu fui fazer a auditoria dessa unidade. Eu não sei se é por sorte do destino ou não, foi comprada essa empresa, só que o gerente que era para ficar nessa empresa acabou não ficando lá. Ele não conseguiu tomar posse porque ele tinha outros compromissos em uma outra empresa que ele trabalhava. E como eu tinha feito auditoria, tinha iniciado todo o processo de transição, eu acabei ficando na empresa até contratar alguém. Só que ninguém foi contratado e eu acabei ficando como gerente dessa empresa. Legal. Né? Bom, nessa época eu tive aí um outro lado de uma outra experiência. Como administrar uma empresa, como gerir negócio, como contratar gente. Imagine, naquela época eu tinha uns 23 anos, força sem direção, né? Não tinha... Só potência, né? Só potência. Tinha experiência de vida. Cara, tudo isso aconteceu se você não tinha 23? 23 anos. Eu vim para São Paulo com 17 anos. Intenso, hein? Intenso. Intenso, hein? Literalmente força sem direção. Em pouco tempo, essa empresa, como eu já tinha tido a experiência de implementação de software, de entender como uma empresa funciona... E a Confirp lá com o teu irmão e o sócio dele, rodando a parte. Meu irmão vendendo. Ele com uma outra trajetória. Legal. E em pouco tempo, em 1 ano, essa empresa estava faturando mais que a matriz onde eu estava. Né? Por uma série de situações na época, eu consegui contratar bons vendedores, e nós tínhamos o apoio da matriz, obviamente, mas a empresa tinha um negócio muito bom, e eu aprendi muito como administrar um negócio ali. Um dia meu irmão foi me visitar. Né? Falei, poxa, queria visitar você, então vem aqui. Quando ele olhou a empresa funcionando, ele viu como funcionava, o que eu tinha feito ali, ele foi embora. Tal. Depois de uma semana ele me ligou, eu falei, cara, preciso você de volta. Estou quebrado tecnicamente. Eu vendo, mas não consigo entregar. Aí fizemos um rearranjo lá, falei, Reinaldo, só volto se for para ingressar na sociedade, enfim, eu tenho outros patamares, eu tinha meus clientes que eu fazia contabilidade, sim. Mas naquele momento eu também já estava mais tomado na gestão da empresa que meus clientes, já estava mais que terceirizando as atividades do meu próprio negócio. Rearranjamos, voltei para a Confirp. Ali foi o ponto fundamental, isso foi em 1997, voltei para a Confirp e aí a gente começou a montar um plano de negócio, principalmente investimento em tecnologia. Legal. A gente não investia muito naquela época, fizemos toda uma reestruturação. No ano 2000, a empresa começou a crescer porque tinha alguém que
vendia, outro que entregava. Em 2000 a gente começou a investir agora na parte de software, de controle de produção, né? Uma coisa que não existia na época para empresa de contabilidade nenhuma. E nós desenvolvemos, contratamos uma empresa para desenvolver essa ferramenta. Com as dores de vocês. Sim, porque diferentemente de hoje, nós vamos falar de reforma tributária lá atrás, que é um inferno hoje você falar de tributo nesse país. No ano 2000, 99, 2000, você tinha lucro real, simples, federal e lucro presumido. Você não tinha tanta obrigação acessória, né? Só que a Confirp, como ela começou a crescer, ela precisava controlar essas obrigações, e quando você era contratado por empresas fora do município de São Paulo, cada município tinha sua obrigação diferente, cada estado já tinha sua obrigação diferente, e a gente começou a ver que uma planilha Excel não dava para controlar, e nós desenvolvemos um sistema. Desse sistema, nós entendemos que, isso aqui dá para escalar o negócio, porque eu consigo controlar toda a produção integrada a um faturamento, integrado ao controle de se fazer, né? E dali nós tomamos gosto por desenvolvimento, né? Desenvolver sistemas próprios de gestão e produção. E desenvolvemos uma ferramenta chamada Contador 24 Horas na época, que, se você fazer um paralelo, em 2001, né, é o que os sistemas de contabilidade digital têm hoje, né? Tem várias empresas de contabilidade digital, onde o contador, basicamente, ele só captava informação na internet e fazia sua contabilidade, lançava suas informações financeiras, e esse site apurava todos os impostos. Só que na época nós tivemos um problema muito sério com o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, caiu de pau em cima da gente. Muitos contadores ficaram espantados com aquela ferramenta, que nós íamos acabar com o mercado. E acho que a gente estava na hora, no momento, com o produto certo, na hora errada, né? E foi uma divisão. Meu irmão passou, para a gente segregar da Confirp essa operação, porque o CRC começou a bater muito forte na Confirp. Meu irmão teve que sair da operação e eu fiquei sozinho. Entendi. Ele começou a cuidar desse negócio. Esse negócio não prosperou, porque não tinha tecnologia de comunicação como tem a internet hoje, rápida. Sim. Depois, em 2 anos, eu assumi toda a operação da Confirp. Em 2 anos, a Confirp, eu já era um executivo principal do negócio. Quando o meu irmão voltou não deu certo o negócio, quando ele voltou para a Confirp, a gente meio que não tinha mais espaço para nós dois. Eles tinham 2 leões numa jaula. Não tinha mais espaço para nós dois. Ele já estava enveredando para a área de educação financeira, e fizemos um acordo, sentamos, olha, não dá para a gente trabalhar junto, porque você quer desenvolver produtos relacionados à educação financeira, e a Confirp é contabilidade. Melhor seguir seu caminho, vamos ser parceiro, você continua como sócio. E de lá para cá ele continuou com a empresa dele, e a Confirp foi se desenvolvendo ao longo desse tempo até chegar nos dias de hoje. Até chegar nessa máquina de fazer contabilidade que é o dia de hoje. Que bom, cara. Que história, hein? Você não contou que hora você jogou o sócio fora lá, aquele que você não gostava, pô. Cara, quando eu voltei... não quero deixar em maus lençol. Mas eu vou falar, até porque isso foi muito interessante, porque eu saí por conta dele, mas eu acho que mais até por conta minha mesmo, por falta de maturidade, né? Mas quando eu voltei, em pouco tempo, nós tivemos que tomar uma decisão de tirá-lo da sociedade. Ele saiu, enfim. Mas foi um negócio muito... A minha carreira foi... as coisas foram acontecendo de forma que as decisões tomadas, elas foram puxando outras decisões que Legal. Você vai fazendo com que a máquina vai se desenvolvendo. Mas eu acho que a carreira é isso, né? Você acaba... eu particularmente acho que você tem que ter o teu propósito, o teu sonho ali num sprint de 3, 4 ou 5 anos... Mas daqui a pouco você chega na metade e diz, não, é um pouquinho mais. E você vai ajustando, você vai adaptando, mas... Vai um pouquinho mais pra cá, um pouquinho tudo mais que você vai fazendo agora, talvez não tenha total sentido, mas lá na frente vai conectar, né? E aí você vai rodando as coisas vão acontecendo, né? O negócio é uma escada. Cada degrau que você sobe... Falamos disso aqui. Cada degrau que você sobe, você vê, por exemplo... Nós sempre tivemos essa pegada tecnológica. A partir do momento que você constrói um sistema de controle de produção no seu business, se você começa a entender o que você precisa entregar, né? Integrar também,
Em segundo momento, você já começa a amarrar o quê? O faturamento em cima disso. Depois você começa a amarrar em cima disso o controle de produtividade. Você começa a subir o nível dos seus controles. E uma coisa vai puxando a outra. Aí você quer mostrar isso para o produto. Aí você quer ter o quê? Você quer ter uma cara do produto. O teu cliente tem que... Você começa a desenvolver coisas para você, mas chega um momento que você vê que você já tem um controle da operação e você precisa transformar aquilo num produto que o teu cliente perceba valor. Né? E eu acho que essas decisões tomadas, elas entram num ciclo vicioso que você não tem como sair mais. Você está sempre tendo que lançar novas coisas, porque aquilo que você fez o mercado já viu e começa a te copiar. Né? Sim. E aí a gente entra num ciclo inverso. Depois de um tempo, quando o mercado começa a produzir ferramentas que você gastava energia para mantê-las, eu comecei a desligar essas ferramentas e contratar do mercado e fazer ferramentas novas. Perfeito, Né? sim, perfeito. E é assim que funciona, né? Legal. É bem isso mesmo. E acho que a partir do momento que você controla, que você vai fazendo a gestão, né, independente do que você faça, as suas perguntas vão melhorando e você precisa evoluir para ter a resposta para essas perguntas também, né? Muito, muito. Eu vou falar para você assim, a minha atividade é uma atividade muito complexa. Né? Jura? Muito. Em todos os sentidos. Tem que gostar muito. Contador tem vaga no céu garantida, né? Conta pra mim. Certeza. Tem, né? Certeza. Tá, sabia disso. Tem que gostar muito do que faz. Mas, assim, por quê? Porque é uma área muito complicada, muito complexa. Tudo de uma empresa passa numa empresa de contabilidade. Sim. Então, tudo o contador é o responsável. Tudo. Né? Se o cliente mandou uma informação para o seu escritório e essa informação estava errada, mesmo que você não foi contratado para fazer a auditoria ou uma análise daquele documento, ele vai te questionar o porquê que você não viu. Né? Então, a atividade ela é ingrata. Mas, por outro lado, ela traz um conhecimento para a gente, um empoderamento, porque você tem que estar à frente de tudo. Você precisa entender o negócio do seu cliente também, né? Eu acho que você precisa entender que você precisa estar antenado em tudo. Né? Assim, eu acho que tem gente que dizem que as pessoas se movem por 2 motivos. Né? O primeiro motivo é o medo. E o segundo é a ambição. Né? Perfeito. E o contador tem que se mover pelo medo, porque se ele errar, ele tem que pagar uma multa, ele acaba assumindo um prejuízo muito grande. E se você não tiver sempre uma visão preventiva, né, porque você vai errar em determinado momento, em determinada situação, e você tem que aprender com aquele erro. Rápido, né? E você tem que reestruturar a tua operação para que aquele erro não aconteça mais. Quando você está ligado no seu negócio, você começa a melhorar os seus controles, você começa a melhorar os seus processos e melhorar as pessoas que trabalham com você. Então, é um negócio que você não tem como parar. Né? Você não tem como... você tem que ser muito bom em tudo. E eu estava falando da contabilidade, eu fui para um caminho, mas eu vou voltar onde eu queria chegar. Eu tenho uma sorte muito grande. Eu tenho 1.500 clientes. Eu tenho 1.500 cases de sucesso. Né? Então, a Confirp hoje, ela é uma cópia de tudo que acontece de bom em cada cliente, em cada empresa. Eu sou um privilegiado nesse Perfeito. Você não precisa repetir os erros, né? Eu enxergo, eu estou dentro das empresas. Né? Eu tenho o contato com o empresário, eu vejo como ele produz o produto dele, que é basicamente, mesmo que ele seja uma indústria, uma prestadora de serviço, ele utiliza uma determinada tecnologia, né? Eu faço um benchmarking a todo momento com o meu negócio. Ainda recebe para isso. E recebo para isso. Ah, que beleza! É bom, né? Não, mas essa visão é genial, porque Exato. tem muita gente, ou contabilidades também, ou outros meios, outros segmentos que tem esse mesmo contato, mas não tem essa visão de aproveitar o benchmarking, o acesso privilegiado para aprender Para replicar esse e replicar no né? seu negócio. E é bem interessante essa visão. E tem uma outra coisa também que você vai aprendendo com o tempo. Né? Eu falei que eu era força sem direção e hoje eu sou bastante força sem direção ainda, eu acho. Mas lidar com gente é um negócio muito complicado. Né? Então, você vai aprendendo. Tem 350 pessoas, 350 técnicos. Eu não tenho 350 pessoas que... eu não quero
diminuir nenhum tipo de profissão, mas são pessoas que sabem o que estão fazendo, né? E você comandar esse time todo, você tem que ter uma habilidade no momento de uma transição de geração, né? Porque o mundo Desafiador. mudou muito. Então você tem que ter um sistema de comunicação muito claro, você tem que ter uma sabedoria, né? É muito grande hoje para você lidar com gente. Hoje a pessoa olha no celular, um cliente vai falar com você, ele já sabe o que ele está falando. Há 20 anos atrás, ele não sabia. O que você falava era verdadeiro. Uhum. Hoje você discute com o cliente em questões tributárias, ou você vai no médico, você já sabe o diagnóstico Não, que você tem. Sim. Santo Google, Você né? você pega o resultado do exame e você coloca lá, tá? Isso aqui tá baixo. Fala, opa, beleza. Então, e com a gente não é diferente. Diferente. Ah, mas ó, vou com todo respeito aos médicos, viu? É mais fácil achar diagnóstico no Google do que entender tributação, bicho. Pelo Mas- amor mas eu desse acho país que como os o dois- nosso, cara. cê é Eu acho louco. que os dois pontos, eles trazem o mesmo problema, que eu até queria entender isso com o Richard. Essa facilidade e esse acesso à informação e esse conhecimento raso, extremamente raso, que um Google vai te dar, ele gera problema na hora de você argumentar com o cliente vem com essa certeza das coisas. Eu não digo problema, né? Eu digo que você, acho que como qualquer outra profissão, qualquer outro tipo de atividade, a comunicação, né? A comunicação, ela hoje ela é maciça, né? Todo mundo sabe de tudo um pouco, né? Todo mundo tem opinião formada sobre qualquer coisa hoje, né? Ainda que ela esteja errada, mas ela tem uma opinião. Sim, Né? a Antigamente maioria tem- você sabia, você não sabia. Sim, né? e falava que não sabia e estava tudo bem, né? Hoje parece que é não. proibido. Né? Hoje não. Hoje todo mundo sabe um pouco. Então, o que que isso te traz? Primeiro te traz que você tem que estar sempre melhor preparado. Eu acho que eu sou uma pessoa que estudo muito aquilo que eu faço. Né? Estamos falando de reforma tributária. Puta, a reforma tributária está sendo votada. Foi votada ontem no Senado. Mas, cara, já sei o que estava acontecendo com ela. Neste momento, se ela for votada no Congresso dessa forma, quem que ela vai afetar? Qual o mercado? Eu lembro que você fez um podcast há 45 dias atrás sobre ela. Exatamente. E mudou seja- tudo. E mudou tudo. Vai fazer a grande parte. versão 2 do podcast agora. Mas essa questão das Coisa pessoas meio saberem hoje discutir, elas têm um lado bom, que é Sim. que você tem que subir a régua do que você sabe. Uhum. Então, os maus profissionais, as pessoas que não se preparam, acabam perdendo o cliente, né? E o lado bom disso, que você tem que se preparar. Sua empresa não dá para ser Tempo todo. mediana. Não dá para você fazer. Sabe E aí- a régua, né? E outra coisa, você começa a entender que nós temos que trabalhar com a inteligência artificial. Né? Então, muitos dos trabalhos que hoje de uma empresa de contabilidade, falo isso pelo meu setor, hoje eu tenho 97 robôs trabalhando, fazendo serviços repetitivos que há um tempo atrás quem fazia era uma pessoa. Uhum. Então, à medida que as pessoas vão tomando também essa questão da informação, elas vão se empoderando da informação, a tecnologia está aí para tomar o espaço daquilo que não tem valor, aquilo que é repetitivo, aquilo que não agrega valor no seu dia a dia. Né? Então, nós temos que aproveitar esse momento, todos os profissionais em todas as direções, de crescer com isso. Né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque a gente troca um pouco aí informação alguns dias, né? E eu vejo você é um cara muito antenado, um cara muito tecnológico, um cara bem atualizado, né? Quando você fala 97 robôs, eu falei, caraca, não imaginaria que eu tenho aquela visão da contabilidade, aquela galera sentada, né? Você é super moderna, a galera toda quadradinha lá, o cara tudo de óculos, aquela coisa toda. Olhando o teu mercado, concorrência, que você obviamente avalia, conhece e tal, tá todo mundo nesse nível digitalizado de aproveitar essa tecnologia? Porque se você me perguntasse sem contar, eu dizia assim, não, tá todo mundo aí, eu vejo numa área antiquada, não sei se é a palavra, mais resistente à tecnologia. Ou eu tô totalmente errado? Não, eu acho que, falando sobre o setor de contabilidade, é um setor que está muito aquecido na questão de uma transição. A pandemia trouxe... Até a pandemia existia existia um hiato ali, um gap entre as empresas que investiam em tecnologia e as empresas que não investiam em tecnologia. Com a pandemia, todo mundo foi obrigado ao quê? Buscar tecnologia para sobreviver. Entendi. Né? Depois da pandemia, esse gap ele diminuiu.
Mas existem ainda Ainda contadores. Não, existem em outras profissões. Né? Sim, Em sim. todas as profissões. Né? Sem dúvida. Existem hoje profissionais que usam alta tecnologia para prestar seus serviços e existem profissionais que ainda estão ali fazendo na mão muitas coisas. A contabilidade não é diferente, só que hoje é muito menos. Mas você acha que a pandemia forçou mais, Forçou, diminuiu muito forçou. esse ato? Olha, o governo brasileiro ele forçou as empresas a ter tecnologia para operar o negócio deles. Uhum. Né? Então, o governo brasileiro lá atrás, quando começou a entregar a obrigação acessória via internet, agora você vai emitir nota fiscal eletrônica, para emitir nota fiscal eletrônica você tem que ter um software, para você ter um software tem que ter controle de estoque, para você entregar o controle de estoque você tem que ter sistema. Né? Então, o governo, de uma certa forma, para conseguir controlar a arrecadação e eliminar a sonegação, ele impôs para as empresas que elas tenham que ter tecnologia. Bom, isso aconteceu. A pandemia, ela deu um reset no mercado, eu falo contábil, por quê? Porque todo mundo, você não tinha como pegar o documento físico. Acabou, né? A pessoa tinha que te mandar de forma digital. Né? Então, as empresas tiveram que, na marra, se reorganizar. Legal essa E o visão. engraçado é que, eu sempre falo, parece que as coisas acontecem para o nosso negócio, para a Confirp em geral, parece que a gente está sempre um passo na frente. Quando veio a reforma trabalhista, muitas coisas que se praticava na reforma trabalhista, que se foram propostas e aprovadas na reforma trabalhista, a Confirp já utilizava. Quando veio a pandemia, nós desmontamos o escritório em 3 dias. Nós colocamos 250 pessoas na época, quando nós tínhamos funcionário, para trabalhar em casa. Porque nós já trabalhávamos com digital, a gente não tinha mais papel. Né? Legal. Então a gente já saiu ali. O nosso problema ali foi outro. Não era mais se eu ia fazer a contabilidade ou não. Né? Então, as coisas vão acontecendo na nossa área. E quando você está na frente em tecnologia, quando você tem essa cabeça de investir em tecnologia, processo e pessoa, isso te coloca no diferencial na frente. Respondendo objetivamente, hoje esse negócio se achatou. Existem muitas empresas hoje consumindo tecnologia para exercer os trabalhos em contabilidade, muito mais do que existia. Mas existe muita gente ainda que segurando o freio de mão. Tem. Acho que deve ter tido muitas coisas assim das obrigações que mudaram pós-pandemia para o digital, né? Esses dias eu estava falando com um amigo, advogado, ele estava até brincando, né, que recebeu um trainee novo no escritório dele e eles tiveram que buscar um processo super antigo que ainda estava no fórum e tinha que pegar fisicamente. O menino não assimilava que você precisava ter vista do processo num processo físico. Não. Né? Hoje você vai na Confirp, quando você entra na Confirp, assim, é um escritório que cabe ali num prédio de 6 andares, com gerador próprio, com toda a infraestrutura, que é uma empresa com mais de 30... Nós temos 2 data centers, um dentro e outro fora, em nuvem. Quando você entra na Confirp, a primeira coisa que você percebe é que as mesas não têm gaveta. Você olha assim, não tem gaveta, não tem papel. A Confirp, com 180 pessoas dentro do prédio onde trabalha, ela tem uma impressora. Caramba! Né? Mas por que isso acontece? Né? Porque ao longo do tempo a gente foi tirando aquilo que você... aquilo que te traz problema. Você compra papel, você tem que arquivar o papel. Você tem que grampear o papel, você tem que ter o grampeador. Você tem que comprar o grampeador, você tem que ter o grampo. Você tem que ter um lugar para guardar. Aí você tem que ter alguém para guardar aquilo que você... Então você começa a puxar o fio, né? Quando você tira... Cara, que raciocínio bom esse. Quando você tira o fio condutor, eu vou tirar o papel da minha empresa. Você derruba um monte de coisa que vem atrás dele. Que vem acessório, né? E pra gente foi uma questão de sobrevivência. Porque quanto maior a Confirp foi se tornando, maior foi os desafios de ter a pessoalidade. Maior o volume de papel para grampear, né? Exato. Maior número de grampo. Você, não tem cliente bom e cliente ruim. Você tem cliente no lugar errado. Então, nós tivemos que tomar a decisão lá atrás de ir para o digital. Né? Tivemos que tomar a decisão. Putz, se a gente continuar aqui trazendo papel aqui para dentro, o papel não me dá velocidade de escala, ele não me dá qualidade na prestação de serviço. Então, nós tivemos que trazer o quê? Tecnologia. Para trazer tecnologia, nem toda empresa quer um contador tecnológico. É natural. Tem um cara que quer receber um envelope. Tem gente que quer receber o documento impresso. Hoje não mais, né? Mas lá atrás era assim. Quando nós começamos a virar a chave, e viramos a chave em 1 ano, foi do ano de 2018, eu virei a chave. Não vai ter mais papel aqui dentro, nós vamos começar a mudar todo o sistema. Começou progressivamente, em 1 ano a gente tirou todo. É óbvio que eu tive que abrir mão de parte dos meus clientes.
Por Mas quê? você também ganhou outros Só clientes. que você começa a ganhar outros clientes. Exatamente. Então, por isso que eu falo, não tem cliente ruim. Né? Ele tá no Gostei lugar dessa. errado. Lugar errado, Né? Ele tá no lugar errado. Assim como tem funcionário ruim. E você não precisa fazer Sim, para todo mundo perfeito. também, né? Eu acho que esse que é o grande dilema, porque vocês podiam ter entrado nesse parafuso de dizer assim, cara, putz, eu vou tirar o papel, aí o Elton vai sair, voltar comigo, 15 anos aqui e tal. Não, Mas para você ser grande, você tem que tomar decisões e essas decisões às vezes têm perdas. Tem que tomar um remédio amargo, né? Você tem que escolher o isso. caminho. Não dá. Crescer dói, né? Não dá, não dá. Você, assim, não tem nada, volto a repetir, não tem nada de errado você ter um escritório pequeno, você fazer o documento na mão, não tem nada de errado. Não. É a sua proposta, né? Agora, a proposta com a FIRP era outra. A minha proposta foi ser uma grande empresa, ter uma grande empresa de contabilidade. Minha proposta é ter a segurança de uma empresa grande com a pessoalidade do pequeno. Então, nós tivemos que dividir a empresa. Legal. Nós temos hoje uma área de outsourcing que a gente está dentro do cliente. Nós temos gerente de relacionamento que representa o dono, né, da pequena empresa. Boa. Então nós tivemos que montar uma estrutura. À medida que o crescimento foi se concretizando, nós fomos tendo que nos organizar para não perder qualidade no atendimento. E é natural. O que uma empresa pequena hoje quer? Ele vai pegar uma empresa com a Confip com 1.500 clientes e ele olha para a gente, não, esse cara não vai me atender. Ele não vai me Sem atender. dúvida. Se eu não tiver uma célula de small business para atender esse cara, que ele vai falar com uma pessoa só, esse cara nunca vai me contratar. Perfeito. Do outro lado, uma empresa grande, se ele olhar minha célula de small business, ele vai falar, putz, se eu fosse pequeno, ele não ia me contratar. Exato. Mas como eu tenho força, estrutura, tecnologia, ele me contrata pela segurança. E o que eu dou para ele ali? Eu pessoalizo o trabalho. Lá eu faço uma área contábil, fiscal, trabalhista, dentro do negócio dele, na forma que ele quer. Legal. Eu produzo da forma que ele quer, nos processos que ele quer, com a nossa segurança. Né? Então, por isso que a gente conseguiu chegar onde chegou. Fantástico. Muito bom. fantástico. Agora, a pergunta que não quer calar. Reforma O tributária. que é, onde vive, do que se O que, alimenta. que a gente cara. faz? O que, Que que você vai- pode que que nos vai contar da acontecer? reforma tributária? Eu vou falar para você. Muda assim, de país. A saída é Cumbica. É. É Guarulhos. Nós temos hoje... nós passamos momentos difíceis no Brasil. A última grande reforma tributária que aconteceu no país foi em 1965. Mais de 60 anos Nossa atrás. Senhora. 65 anos atrás, acho. Sabia Cara, eu dessa, acho, não. acho que o mundo girava pro outro lado ainda, né? Era outro mundo. Era outro mundo, né? E a forma que foram instituídos os tributos no Brasil é uma forma que, ao longo do tempo, o governo não conseguiu reverter, né? Os tributos sempre foram calculados aqui no Brasil na sua origem, né? Porque lá em 1965, o país ele era muito mais rural do que industrial. Ele estava num processo de crescimento. Então, as empresas, era muito mais fácil você fiscalizar as empresas onde elas estavam, e não para quem elas estavam vendendo. Não existia tecnologia para isso. E o Brasil construiu um sistema tributário em cima da origem, ou seja, vamos tributar quem vende, da onde sai a mercadoria, né? De onde você presta o serviço, que é muito mais fácil para a gente. Que era o lugar que tinha para Que averiguar. era muito mais fácil do que você buscar o consumidor. Né? Perfeito. Só que o Brasil, ele optou, o sistema tributário brasileiro, ele pela renda ser muito concentrada, o governo preferiu, ao longo do tempo, instituir tributos sobre consumo, né, do que sobre renda. Né? Aí começam as diferenças de um país como o Brasil, um país como os Estados Unidos ou outros grandes países de grandes nações, porque você tem tributos sobre a renda. Você vai em países que é 50% de imposto de renda. Vai à Suíça, por exemplo, o governo te cobra 50% da sua renda. 45%, 50%. Né? E o imposto sobre consumo, ele é menor. Né? No Brasil, ao contrário. O imposto sobre a renda, ele é pequeno. Ele atinge pouca gente. Proporcionalmente, uma pessoa que ganha R$3.000 paga mais imposto, né? 3 salários mínimos, paga mais imposto que uma pessoa que ganha 180 salários mínimos. Né? Assim, no Brasil tá de ponta cabeça. Né? Total. O problema é que o sistema tributário sobre consumo, né, o quanto se paga de imposto para você comprar um copo, uma água, um café, né, ele faz com que todo mundo pague o mesmo imposto. Então, se eu ganho R$1 milhão e tomo essa água, eu estou pagando o mesmo imposto do cara que ganha R$1.000. Né? Então, o imposto sobre consumo foi criando essa característica. E com a Constituição de 88, não quero estender muito.
Não, Mas fica mas é tranquilo, que importante. essa parte é importantíssima. A Constituição de 88, ela trouxe autonomia e competência para os municípios e para os estados controlarem as suas próprias receitas. E trouxe também responsabilidades para os estados e para os municípios. Acontece que, ao longo do tempo, essa arrecadação não começou a não ser suficiente e começaram a recorrer também à União. A União, também precisando de recurso, em vez de criar impostos que ela tem que dividir com os estados e municípios, ela criava contribuição. E aí hoje nós estamos num sistema tributário onde todo mundo cobra de todo mundo. Tem hoje a União cobrando do contribuinte, o estado cobrando do contribuinte e o município cobrando do contribuinte. Então, e cada estado tem a sua legislação própria, cada município tem a sua legislação própria. Não, é um inferno na Terra. Necessitamos fazer alguma coisa. Que existe a necessidade de reformar o sistema tributário brasileiro, nós não temos dúvida. Hoje, nós temos no Congresso 5 atos, né, entre PEC, medida provisória e projeto de lei, para alterar o sistema tributário. Um deles altera o sistema de tributação de aplicações financeiras no exterior e offshore, que está mudando o sistema, que hoje existe uma regra, mas essa regra não atinge a todos. Quem tem hoje mais dinheiro consegue montar uma estrutura, uma empresa fora do país e acaba não conseguindo, e difere o pagamento do imposto. Então, o governo está com uma lei, um projeto de lei para arrumar isso. Fundos exclusivos. Hoje, quem tem muito dinheiro, abre um fundo exclusivo, coloca todo o dinheiro dentro desse fundo. Esse fundo não paga imposto, porque ele não paga imposto enquanto você não traz para a pessoa física. Então eu crio uma caixa onde eu nunca trago dinheiro para a pessoa física, deixo sempre nessa caixa, então eu nunca pago imposto. Então, isso privilegia quem? Quem tem mais Mas você dinheiro. consome dinheiro dessa caixa. Se eu quiser. Porque geralmente quem tem um E aí fundo você só exclusivo, vai pagar não precisa quando você consumir. consome. se um dia eu trouxer o dinheiro para a pessoa física, eu pago. Entendi. Então, isso começa a criar divergências. Nós temos um terceiro projeto, uma medida provisória, que está instituindo tributo sobre subvenção fiscal. O que é subvenção fiscal? Aquela história de você tributar a origem, ela deu origem à guerra fiscal. Por quê? Se eu estou em São Paulo, emito uma nota fiscal para um contribuinte que está aqui no Espírito Santo, eu vou pagar 12% de ICMS. Putz, eu pago 12% de ICMS para quem? Para São Paulo. Tá legal. Da origem. Eu pagava para São Paulo. Aí veio uma lei, entrar em detalhes técnicos, que uma lei falou, não, a partir de agora, se você vai pagar uma parte para São Paulo e uma parte para o destino. Desde 2017, isso melhorou o ambiente. Só que, por exemplo, tem muitos estados que concedem incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais são chamados créditos presumidos de impostos. Então, quando eu emito uma nota de Espírito Santo para São Paulo, eu vou destacar de 12% de ICMS. O cara que comprou essa mercadoria em São Paulo toma esse crédito para pagar menos quando ele vender. Só que lá no Espírito Santo, quando ele emite uma nota, em vez de ele pagar os 12%, o Estado fala, olha, eu vou te dar um crédito presumido, você vai pagar 1%. Eu vou te dar um crédito de 11%. Né? E isso começou a fazer a guerra fiscal, porque os estados começaram a conceder incentivos fiscais locais e todo mundo começou a ir para lá. É o jeitinho brasileiro funcionando. É o sistema que foi criado. Sim. E os empresários... Deu-se brecha para isso. Exato. Não teve jeito. Então, o governo federal tem uma medida provisória tramitando agora no Congresso para tributar esse crédito presumido de imposto. Né? Vai ficar menos atraente, mas hoje o Supremo Tribunal Federal julgou, acho que foi o Superior Tribunal de Justiça, julgou numa ação repetitiva que não se poderia alcançar a tributação sobre essa subvenção fiscal, essa doação desse imposto, esse crédito presumido. Então tem esse terceiro ponto. Nós temos um outro projeto de lei que é referente à tributação de dividendos, que está no Senado parado lá e provavelmente vai ser desengavetado assim que for aprovada a reforma tributária do consumo. E nós temos a PEC 45, que é a reforma tributária do consumo. Então, tudo isso aqui são 5 atos que vão impactar. Eles são, só para a gente entender tecnicamente, eles são atos
distintos, ligados ao mesmo tempo, ao mesmo tema, que tramitam separados. Tramites separados. Cada um visando um pedaço da arrecadação. Tá. Alguns honestos, alguns corretos. Eu não sou contra instituir uma forma de tributar offshore, Não. ou tributar o fundo. Alguns são até corretos. O problema é que... Deixa eu te perguntar um negócio. Nessa questão dos incentivos fiscais que os estados dão, não está aprovado isso ainda, Ainda né? não. Se Não, aprov... isso já é uma medida provisória. Já é. Já é uma medida provisória. Já tá começando a tributar isso? Ela tem que ser aprovada até dezembro, né? Se aprovada, a partir de janeiro ela começa a tomar efeito. Tá. Se aprovada for, ela não será retroativa, né? Não. Ela passa a valer a partir dali, né? Ela passa a valer a partir de Mas janeiro. mesmo assim, tem muito lugar que se torna um pouco inviável, né? Quem tem estrutura já mobilizada Sim. começa a ter problema, né? Sim, aí entra não só essa medida provisória. Por isso que eu tô te falando, nós estamos passando um momento no Brasil na questão tributária, por isso que eu não canalizei essa explicação, porque a reforma tributária que está sendo divulgada hoje na mídia é a reforma do consumo, é a PEC 45, que ela muda o sistema de consumo. O que ela faz? Hoje nós temos 5 tributos. Nós temos sobre o consumo, praticamente. O IPI, o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS. Uhum. Ela pegou esses 5 tributos e transformou em 3. Certo? Em 3 tributos. Em 10 anos. Uhum. Em 10 anos, ela vai trocar esses 5 tributos por 3. Vai mudar o fato gerador do imposto, que hoje é no origem, ele vai passar para o destino. Né? E aí a arrecadação também? A arrecadação também. Então, aí vem junto a questão da subvenção fiscal. A subvenção fiscal, ela tinha prazo para acabar em 2032. Tem uma lei complementar, que foi lá de 2017, que ela meio que organizou a bagunça. A partir de agora, todo incentivo fiscal tem que ser convalidado tem que estar de acordo com essa lei. E todos os estados convalidaram, só que fizeram um acordo lá para que todos os estados, a partir de 2032, acabasse guerra fiscal no país. Não ia ter mais crédito presumido de estado nenhum. O PL 45, que é essa reforma tributária, ela, ao mudar o tributo da origem para o destino, automaticamente ele muda para onde vai o dinheiro. Então, mesmo que eu estiver no estado do Pará e vender para São Paulo, hoje o dinheiro fica no Pará. Né? Vai passar por São Paulo. Quando essa reforma for passar a ser lei complementar, ordinária, vai funcionar, o dinheiro que o tributo ele vai ser devido para onde foi vendido. Se o cliente estiver em São Paulo, vai ser para São Paulo. Se ele estiver em Santa Catarina, vai ser para Santa Catarina. Então, cliente consumidor. Ô, Richard, isso muda bem. Não tá, mas isso não está um pouco atrelado à lógica que você traz. É que não é exatamente do tomador ali, mas da renda. Porque, teoricamente, eu vou consumir onde eu gero a minha renda. Eu moro aqui, eu vou comprar um produto de fora, teoricamente a renda fica ali dentro. A arrecadação é do município ou do estado gerador da renda. Na verdade, é do consumidor. A renda é outra coisa. Porque assim, é que é o imposto de renda. Eu estou tentando só usar a lógica de que, cara, onde é que eu gasto dinheiro é onde o município deveria... Porque ficar com imposto para me dar mais benefícios. Não, eu, como município de São Paulo, eu tenho a capacidade de gerar empregos, bons empregos, remunerar melhor as pessoas, essas pessoas gastam mais. Então, município de São Paulo, teoricamente, deveria ser remunerado por isso. Vamos pensar ao contrário, para ficar mais fácil para quem está nos assistindo. Se eu moro em São Paulo, eu consumo São Paulo. Eu ando no transporte de São Paulo, eu preciso de segurança em São Paulo, eu preciso de organização das ruas, eu preciso de polícia, eu preciso de saúde. Energia elétrica, né? Que foi um tema recente bem interessante, inclusive. De energia elétrica em São Paulo. Então, se eu preciso da infraestrutura em São Paulo, então o imposto que eu consumi deveria vir para São Paulo. Hoje não vem. Sim. Hoje ele fica onde ele é produzido. Essa é a distorção que essa PEC 45 quer fazer. E com toda a justiça, tá? Eu não acho que... É que parece justo. Parece, mas automaticamente você vai gerar quem já é muito forte, mais forte. Sim e não. E você pega mas você pega o interior... Eu não tô contra, só tô debatendo aqui. Você lembra... Você pegar o interior do Pará, que talvez só
o Espírito Santo, que é um lugar de produção, Cariacica, se arrecada muito lá, por mais que tenha incentivo ou não, tal, por produções e tudo mais. O interior do Ceará, que tem muita fábrica, só que todo aquele consumo, 90% é em São Paulo. É isso, mas... São Então, Paulo, os grandes aquela centros. região para de ser Então, Sim, mas sustentável, não? mas qual é a despesa daquela... Eu tô tentando, vou fazer o contraponto seu aqui. Não, Qual é a despesa desse município se a única coisa que ele tem lá é uma fábrica, porque ele deu um incentivo fiscal, ele não tem toda essa responsabilidade que o Richard trouxe Não, de... Não é nem um contraponto, o meu ponto é a favor. Sim, meu mas único vai- lance mas é vai sim. como é que a gente, É que como nós o governo começamos vai, errado. como o O governo problema- vai, isso, você tem- como você é que tem o toda a governo razão. muda lá depois? Você tem toda a razão. Eu acho assim, se você olhar para um lado, tá errado. Se olhar para o outro, você vai ver problema também. Né? Vai ver por quê? Porque o nosso sistema nasceu errado. E nós queremos mudar o sistema no meio do caminho. E mudar através de uma emenda constitucional, para mudar 5 tributos, transformar em 3 em 10 anos, nós vamos conviver com 8 tributos. Uhum. Porque tem a sobreposição, né? Ele vai... Nós vamos conviver em determinado momento, de 2029 a 32, nós vamos conviver com tributo na origem e tributo no destino. Enquanto um vai diminuindo, o outro vai subindo. Nós vamos viver o caos. Cara, Sistema tributário. Vai rolar Desculpa essa a palavra. parcialidade, né? Você vai tirando, De um enfraquecendo um e e aumentando engordando o o outro. E vai ser criado um fundo de desenvolvimento regional, onde parte de um imposto chamado Imposto do Pecado, é o imposto seletivo, é o IS, Oh, yes. vai ser criado para substituir o IPI, que ele vai incidir sobre produtos que ferem o meio ambiente ou a saúde humana. Ele vai ser ele foi criado inicialmente para ser destinado a cobrir esse rombo. Só que agora já criaram uma CID, né? Uma CID que vai... A CID é uma contribuição de intervenção do domínio econômico que vai subsidiar esse fundo. Então, tá no meio... Isso até até ser aprovado no Congresso, quando o nosso podcast for ao ar, isso pode ter sido até mudado, tá? Mas, porque enquanto não for aprovado e sancionado pelo... Vai mudar. Vai né? mudar. Pode ser que mude. Mas vai existir um tributo que vai gerar um fundo, e esse fundo vai subsidiar aquela fábrica que foi criada Aquela lá na região Bahia, Aham. Tem que pouco só consumo. fornece para o estado do Sudeste. Isso. E que o dinheiro deveria ir para a União e a União fazer a gestão do Isso. recurso. O ponto da reforma tributária, a grande dificuldade é justamente isso, é você inverter a lógica. Então, e quando você inverte a lógica da arrecadação, você tem que repensar toda a modelagem tributária de uma empresa. Você imagine que todas as empresas, a partir de agora, têm 10 anos para repensar sua modelagem. Que parece muito, mas não é nada, né? De tempo. Parece muito rápido. É como esse podcast. Quando vê, já acabou. Já Exato. É, A voz da consciência já tá ali, ó. Já levantando os dedos ali. Mas o grande ponto, você vai falar, Richard, eu não consegui nem responder se é a favor, se é contra. Tem coisas boas e tem coisas ruins em tudo. O sistema da PEC 45, ele cria um sistema de não cumulatividade plena, né? Ele cria o IVA, né? A arrecadação sobre IVA. O que é o IVA? O IVA é Índice de Valor Agregado. O que é o Índice de Valor Agregado? Ele é um tributo que ele vai ser cobrado sobre o ad valorem, sobre o ganho da cadeia. Então, se eu comprei, imagina o seguinte, eu comprei uma matéria-prima por R$500 na fábrica, né? Eu comprei por 500 e vendi por 700. Sobre esse 200 eu vou pagar imposto. Da fábrica, eu vendi para o distribuidor. O distribuidor, eu vendi 700, foi vendido por 1.000. Então, sobre esses 300, o distribuidor vai pagar. Vai pagar o mesmo IVA. De forma tal que quando chegar no consumidor final, cada parte da cadeia vai pagar um pedaço desse IVA. Uhum. Esse IVA vai ser o valor exato da alíquota final do imposto lá para o consumidor final. Então, qual que é a parte boa? A parte boa nós vamos saber o quanto nós estamos pagando de imposto naquele produto. Que é o que Vai ser acontece tipo os Estados fora, que Unidos, vai estar assim? destacado esse imposto. Nos Estados Unidos, você vê o preço lá é 10 e você paga 3 de imposto, É você que vai os pagar Estados 13. Unidos, o tributo lá é o sales, Na Europa tax. é o IVA, É o né? sales tax. Ah. O sales tax lá é diferente. Lá os Estados Unidos ele não cobra imposto na fábrica para o não, distribuidor. ele cobra só no final. Lá no final. Tá, né? No final. entendi. Então, ele fiscaliza o final. Por quê? Porque Na Europa é IVA, né? na Europa, a maioria, são 176 países, se eu não me falha a memória, que são IVA. Mas nenhum país modelo continental como o Brasil. Né? Esse é um problema. Porque a não cumulatividade, ela é boa para o sistema porque ela não deixa resíduo tributário. Então, você acredita tudo que vem da cadeia anterior. Teoricamente, você tem mais controle sobre Teoricamente, o Estado tem que ter mais controle É isso. para arrecadar.
poderia ser mais fácil. Né? Existe uma corrente aí de juristas, de tributaristas, que falam, o governo podia criar um imposto de 3% de faturamento, todo mundo bem, ainda que tenha bitributação, 3 vezes, 4 vezes, é mais fácil a gente controlar um imposto com um percentual pequeno de todo mundo do que, de calcular o tributo da cadeia. Né? Mas a distorção, são teses, mas vamos falar o que existe hoje. Então, esse IVA, ele vai ser cobrado na cadeia. Ele vai ser dual. Ele vai ser 2 tributos num só. Então, eles são irmãos gêmeos. Por quê? Porque nós temos lá a competência da tributação. O Estado e município, eles não querem abrir mão do direito de determinar a sua alíquota. Né? Já a União, ela quer também ter controlar a alíquota dela. Então, serão 2 tributos, você não vai perceber, porque vai ser uma alíquota única que vai ser cobrado no destino. Então, cada município e cada estado vai determinar a sua alíquota. Então, eu posso vender para Diadema, pode ser 25%, porque se eu somar 9 com 10% do tributo federal mais 15% do estadual municipal, vai ser 25%. O município de São Paulo pode falar que eu quero 4%. Né? Então pode ser que seja 24% para São Paulo. Pode ser que seja Santa Catarina, sei lá, lá em Ilhota, vai ser 23%. Pode ser que no Rio de Janeiro seja 30%. Caramba. Então, quando essa PEC entrar em vigor plenamente em 2033, né? Você vai estar vendendo para um município e aquele município vai determinar o índice da alíquota que vai ser devida para aquele município. Então, isso é melhor do que nós temos hoje, tá? Porque nós instituímos a não cumulatividade plena, ou seja, não vai existir resíduo fiscal. O tributo vai ser calculado sempre sobre o ad valor e você vai poder se creditar de tudo que vem da cadeia anterior. Ou seja, hoje nós temos restrições a crédito, que é um dos grandes problemas de litígios tributários hoje. Então, você pega o PIS e COFINS hoje para lucro real, quem está no lucro real é um inferno calcular aquilo lá. Ele tem uma não cumulatividade parcial. Né? O ICMS ele foi criado para ser não cumulatividade plena, só que até hoje ele é prorrogado e ele é parcial. Então, você não pode acreditar de tudo. Né? Já o IVA, que está sendo criado, ele vem com a promessa de ser pleno. Né? Vem com a promessa de ser pleno. Então, em tese, aqueles tributos que serão suprimidos, que nós estamos falando do ICMS, do ISS, do PIS e da COFINS, que vão se transformar no IVA dual, né? Eles vão incidir sobre toda a cadeia, só que somente pelo valor agregado. Um ponto ruim dessa história toda é que a gente está resetando o sistema tributário nacional. Meu, que medo. O que está acontecendo? O que vai acontecer? Hoje, nós já temos jurisprudência, nós temos leis, nós temos instrução normativa, nós já temos tudo isso feito. Nós temos julgados, nós já sabemos o que pode, o que não pode, por mais complexo que seja. Né? Quando você olha a legislação e você tem dúvida, você vai no judiciário, você olha, você põe, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. A partir do momento que eu deletei, eu não tenho mais esse histórico, porque não é mais o ICMS, não existe mais o ISS, existe um tributo agora chamado IBS. Não existe mais o PIS, não existe mais o COFINS, agora existe a CBS. Não existe mais o IPI, existe o IS. Quando eu reseto tudo que existia e é outra legislação, eu começo do zero. Você perde o histórico. Do zero, hein? Que desafio. Então, você vai ter que discutir tudo de novo. Você imagine, olha, a profissão do futuro para os 10 anos. Meu, advogado tributarista. Vai ganhar muito dinheiro, eu vou discutir tudo. E detalhe, a PEC 45, ela é uma emenda constitucional. Ela tem em seus artigos 52 momentos dela, 52, 53 momentos dela, se salva a minha memória, ela remete que a definição daquele artigo vai depender de uma lei complementar. Então, alíquota vai depender da lei complementar. Base de cálculo, lei complementar. Tratamento diferenciado, lei complementar. Tá, então ou seja, ela não está resolvendo, ela está só construindo. Bom, aí vou dar um exemplo básico, né? O governo determinou uma alíquota e determinou uma lista de produto que é exceção. Puta, ó, cesta básica é alíquota 0. Puta, legal. Cesta básica. Quem vai definir que é cesta básica? Uma lei complementar. Bom, lá na frente, algum esperto vai, puta, mas por que não esse produto não está na cesta básica? O iPhone deveria ser cesta básica. Então, nós vamos começar do zero essa discussão. Assinatura do Netflix devia ser na cesta básica. Gente, eu vou falar para vocês, assim, seria muito mais fácil, muito mais inteligente do governo simplificar o que já existe.
PIS e COFINS são 2 tributos, faz um só. Faz um só. Ah, eu quero não cumulatividade plena. Já faz já. Né? Não preciso criar um imposto novo. Eu já mexo nesse aqui. E fazer uma transição ainda, ICMS né? e ISS. Puta, o ISS funciona tão bem. Sobre serviço. Meu, o ICMS é o mesmo fato gerador do IPI, praticamente, na maioria das indústrias. Por que não junta os dois? Né? Então, daria pra gente fazer... quando o governo simplifica? Esse é o problema do nosso país. Assim, infelizmente, todos nós aclamamos por uma reforma tributária. Todos nós. Só que reforma tributária, a melhor reforma tributária, ela é a reforma tributária previsível. Nós estamos assinando um cheque em branco, que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho E que... o pior é que quem está escrevendo esse cheque também não sabe. Não sabe. E vou falar mais uma coisa. Essa reforma tributária, ela deveria vir depois de uma reforma administrativa. Aí Sem que tá o ponto. Primeiro a gente deveria diminuir o tamanho do Estado para entender o quanto nós precisaremos arrecadar lá em 2032 para eu montar um sistema ou fazer um sistema de transição que vai me gerar aquela arrecadação necessária. Eu não sei o quanto o governo atrelou uma âncora fiscal em cima de receita, então logo eu preciso aumentar a receita para gastar. E eu tenho 5 Exato. atos, dentro do Congresso, uns corretos, outros nem tanto, mas eu tenho 5 atos para aumentar a arrecadação. Alguém tem dúvida? Que vai haver um incremento de arrecadação? Não tenho dúvida nenhuma. Se o De algum se jeito o fato motivador da reforma tributária foi equilibrar as finanças do governo, certamente o resultado não vai ser bom para ninguém. É que o leigo, a população leiga, e eu me incluo nessa questão tributária, não é que ela está clamando por uma reforma tributária. Ela está desesperadamente pedindo a Deus que a gente pague menos imposto. Não vai acontecer. É isso que é o ponto Só que a gente vai- está Não vai chegando acontecer. aqui. Não Só vai mudar acontecer. de nome. Não é a reforma tributária que vai reduzir o tamanho do Estado. É uma reforma administrativa. E uma reforma Aí que administrativa... tá, nós estamos mirando o lado errado da história. Exatamente. Mas assim, é tão óbvio. É como você ganha 10 mil reais ou 5 mil reais e você gasta 7. Né? Para você tem 2 coisas. Você baixa o seu custo ou você aumenta a sua receita. O que o governo está fazendo hoje é uma forma de aumentar a receita. Tá certo? Ele não tomou uma decisão de reduzir a despesa, que era o mais inteligente. Porque se todos querem menor carga tributária, não tem outra forma de você ter menor carga tributária se você não reduzir o custo da máquina. Não tem. Né? E é isso que vai acontecendo. Então, eu acho, assim, eu tenho uma visão muito clara que nós não precisaríamos disso tudo, né, para melhorar o ambiente tributário. Vir numa reforma administrativa, uma reforma para simplificar o que já existe, o conhecido. Pô, vamos transformar o ICMS, o IPI junto num imposto sobre destino, tudo bem, mas vamos manter a legislação que existe, vamos arrumar daqui, vamos organizar ela de um processo progressivo daqui para frente, já que a gente tem que conviver, vamos conviver com algo que a gente conhece. Nós vamos passar a conviver com algo que a gente não conhece. E quando a gente não conhece, apesar do governo falar que a reforma tributária é neutra, eu vou afirmar para você que não é. Não é. Ela não é Nunca neutra. será. Ela não vai ser neutra por uma única razão. As empresas são diferentes. Por exemplo, uma empresa prestadora de serviço que contrata mão de obra, né? Ela vai pagar, imagine que a alíquota fosse 25%. E ela tem direito de descontar crédito. Sobre o serviço, vai ser um impacto Sobre mão gigante. de obra, você não tem crédito. Exato. Porque não tem crédito. Óbvio que uma indústria e o comércio vão pagar menos imposto do que o serviço. Por que será? Porque hoje o serviço tem uma representatividade muito grande de arrecadação no país. Né? O que vai acontecer? Nós vamos ter uma inflação de serviço ao longo do tempo. Não, Né? tenha dúvida. E o que vai acontecer? Nós vamos diminuir a nossa intensidade de consumir serviço. Ou aumentar a informalidade. Também. Mas vamos lá, porque o nosso tempo está acabando e o tempo é bom, o tema é vamos- bom. Vamos Só- voltar a falar quando a gente tiver Depois que aprovar, vamos marcar Vamos. mais uma. Mas Vamos. aí só da reforma tributária. Não, dá pra gente contar, dá pra gente fazer Temporada. uma temporada de Vamos reforma fazer tributária. Cara, Minissérie. o negócio é, corre para se aposentar em 10 anos e sair desse país. Senão nós mas estamos se você cobrar perdidos. imposto sobre tua aposentadoria, Rouba um banco e foge, velho. Tô brincando. Richard, quem quiser acessar a Confirp, conhecer a Confirp, como é que a gente faz?
Olha, você pode procurar a gente pelos nossos canais nas redes sociais, é Confirp Contabilidade, né? No nosso site, www.confirp.com, né? Lá tem todos os canais também, como pode acessar. Ou enviar e-mail para a gente, nossa área comercial@confirp.com, para saber mais dos nossos serviços. Mas se você entrar no nosso Instagram, LinkedIn, Facebook, enfim, todas as nossas redes sociais, vai ter bastante matéria, bastante coisa, inclusive sobre esses temas que nós conversamos aqui. Maravilha. Muito Amigo, bom. obrigado demais pela participação, Já pelo acabou? seu tempo. Já Já acabou. acabou. Na verdade, Voz da Consciência está com uma arma apontada pra gente. Faz uns aqui. 15 minutos. Faz uns 15 minutos, mas o tema era muito bom, muito bom. E vamos deixar andar um pouquinho mais, vamos marcar mais uma quando esse negócio estiver um pouquinho mais aprovado, porque é uma informação fundamental para nossas vidas. Obrigado por conseguir explicar aí de uma maneira muito clara para os leigos aqui. Não, Foi muito bom. olha, Muito gente, bom. obrigado pela oportunidade. Eu acho que, um canal maravilhoso aqui. Obrigado por vocês terem nos dado essa oportunidade de falar para o nosso público, nossa audiência. E fique à vontade, quando vocês precisarem da gente, tamo junto A aí. gente vai voltar. Vamos chamar. Vai voltar. E quem quiser pegar esse episódio e caminhar Já para pega e já aquela manda- turma Ah, toda não, que é não, empresário, tem estão que- todos Tem desesperados. que mandar pra todo mundo, né? Manda, Nem esse empresário, aqui esse vai dar aqui é ibope. sem filtro. Você manda lá, procura a gente no YouTube, no Deezer e no Spotify pra ver o episódio completo e pra conversar com a gente e ver os highlights aí. A gente tá no Instagram, TikTok, Protagonismo Esporte Clube. Maravilha, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu. Boa.